É muito bom ter você comigo aqui, é muito bom ter você junto comigo. Que Deus abençoe todos vocês, não é? Eu quero ler uma passagem da Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e a uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeus, irmão Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Essa passagem começa a relatar o início da igreja cristã. A igreja que tinha ficado sem Jesus, depois de 40 dias, Jesus sobe ao céu. A igreja que estava sem aquele que defendesse, mas Jesus deu uma ordem que eles não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que eles sejassem revestidos do poder de Deus. A igreja estava iniciando, uma igreja nova, muitos acreditaram, né? No Filho de Deus, como muitos entregaram-se a Jesus, confiando nele, sabendo que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele disse, né, tudo que ele ensinou era real, verdadeiro. E eles então começam a ter uma ordem de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficam, a gente sabe que ficam 10 dias em oração. Eles então permanecem, e somente 120 irmãos ficam, né? 120 irmãos ficam orando, permanecem em oração, não é? Eles permanecem em oração para que eles recebam a promessa de Jesus, a promessa do Espírito Santo. E olha que uma das coisas mais importantes que eu quero junto com você aqui é entender e mostrar que a igreja cristã no começo não tinha nada, não tinha forma, né? Tinha somente as mensagens do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam iniciando, tudo era novo, tudo era um começo, e eles recebem uma ordem, eles recebem uma tarefa,
e eles têm que cumprir. É por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como ser um fracassado. Porque eu quero que observar 3 itens para você seguir fielmente e ser um fracassado garantido em cada tarefa que o Senhor te dá. A primeira coisa que as pessoas se tornam fracassadas é quando elas começam a olhar para o tamanho da tarefa, não é? Elas começam a olhar para o tamanho da tarefa. A igreja primitiva, ela foi confiada a tarefa formidável de alcançar o Evangelho. O mundo incluía miríades de culturas e grupos linguísticos. Qualquer coisa que o Senhor pediu para fazer, das mais tarefas mais simples e mais exigentes, sempre parece demais para você. A primeira coisa que faz a pessoa se tornar um fracassado é ela olhar para o tamanho da tarefa. Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Era essa a ordem de Jesus. Era essa a ordem que Jesus estava passando. Por isso, se eles olhassem para o tamanho da tarefa, 120 irmãos, com uma população tão grande que existia na época, não é? Nós temos aí uma população na época da Palestina, 4 milhões de pessoas. A população greca-romana, 250 milhões. Se dividir por 120, seria 34 mil pessoas, cada crente para evangelizar. E na Palestina, quase 2 milhões. Era uma tarefa de um tamanho muito grande. É por isso que a igreja, ela precisava primeiro ter o poder de Deus. Ela precisava primeiro buscar e ter o poder de Deus para ela vencer essa tarefa. A igreja começa com 120 irmãos. Se eles olhassem para o tamanho da tarefa, eles não iam fazer nada. O evangelho não ia chegar para mim e nem para você. Deus é Deus de propósitos. Deus é Deus que determina as coisas. Deus é Deus que colocou algo na tua mão para você fazer. Deus é Deus que colocou algo para você tomar conta. Deus não dá nada além mais do que você possa suportar. O que Deus entregou na tua mão é uma tarefa. O que Deus entregou na tua mão, faça, desde as mais simples até as mais complicadas. Não olhe para o tamanho da tarefa, mas faça aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Não olhe para o tamanho do problema, mas sim para a solução do problema. Não olhe para o tamanho daquilo que você está vendo. Não olhe para o tamanho, talvez, de tantas coisas que você vê e diz: eu não posso, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir ir em frente. Isso é muito complicado, é muito difícil, exige um monte de coisa. E isso está no teu coração. Deus colocou a tua família na tua mão para você orar, para você interceder. É o tamanho da tarefa que Deus colocou na tua mão. Orar parece que é impossível, aquele filho ou aquela filha, mas o importante é você não desistir da intercessão. Não desistir de orar, de pedir, de clamar, de buscar a Deus. O mais importante é que você cumpra a tarefa que Deus te deu, para que você não seja fracassado. O povo de Jerusalém, os 120 irmãos, tinham uma tarefa muito grande, mas eles não olharam para isso, porque depois de 10 dias orando, o Espírito Santo de Deus veio como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sentiram autoridade, poder. A gente vê isso na vida de Pedro, quando ele se coloca de pé, um homem que negou Jesus, jurou que não conhecia, agora ele está cheio da presença de Deus, e só naquele dia quase 3.000 almas se converteram.
E eles começam a mais, depois mais 5.000 almas. E a igreja começa a crescer. Aí Deus envia uma perseguição em Jerusalém. E os diáconos, os líderes da igreja começam a ir para outras cidades, a se dissipar, indo para outras cidades. É assim que o evangelho começa a crescer. Eles não olharam para o tamanho da tarefa, eles apenas obedeceram o que Deus entregou para eles. Deus não te dá nada que você não possa suportar. Deus não dá nada que você possa dizer, eu não aguento mais. Se Deus te deu na tua mão, continue fazendo, porque Deus vai te honrar. Você não é um fracassado, você é um vitorioso. E se você seguir em frente, fazendo o que Deus te entregou, se você seguir em frente, orando sempre, não desistindo, pela tua família, pela tua casa, se você não desistir, lutar pelo seu problema, você verá a vitória de Deus na tua casa, você verá a vitória de Deus na tua vida. Não olhe para o tamanho da tarefa, não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para Jesus, olhe para Ele, espere que do alto seja revestido do poder, espere que do alto seja revestido da graça, espere que do alto seja revestido de toda a unção. É isso que Deus está te dando. Você não sabe, mas Deus está te dando graça. Você não sabe, mas Deus está te dando unção. Você não sabe, mas Deus está te dando força mais do que você possa imaginar. Talvez você olhe e diz, como eu estou aguentando tudo isso? É porque a graça de Deus está sobre você. A graça do Senhor está sobre a tua vida, porque você está cumprindo a tarefa, você está cumprindo o que Deus te mandou fazer, e é isso que você tem que continuar, não importa o tamanho dela, seja pequena, seja grande, faça, porque Deus, Ele está na tua vida, Ele está abençoando você, te preparando, para que cada dia mais, você seja vitorioso. Nós não somos fracassados, porque nós não vamos nos entregar, nós não vamos olhar para o tamanho da tarefa, se tem muita gente, se tem pouca gente, se é grande, se é pequeno, se é difícil, se é fácil. Deus nos deu para fazer, então nós vamos fazer, nós vamos em frente, porque Deus é conosco. Nós não estamos olhando para o tamanho da tarefa, nós estamos olhando para Jesus Cristo, que nos dá a capacidade para vencermos e cumprirmos o que Ele entregou nas nossas vidas. Oh glórias! Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Os 120 irmãos dizem, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? E nós vemos que a igreja começou a crescer e Jesus foi aumentando. O povo foi multiplicando, Jesus foi aumentando o povo. As pessoas começaram a crer. A igreja começou ali com 120, tamanho de uma igreja média. Tamanho de uma igreja, tem igreja que não tem nem 120 membros. Mas eles não desistiram. Por isso, você não é um fracassado. Não olhe para o tamanho da onda, olhe para Jesus. Não olhe para o tamanho da tempestade, olhe para Jesus Cristo. Não olhe para o tamanho do problema, da sua doença, olhe para Jesus Cristo. Porque Ele te deu a tarefa para você fazer, para você cumprir, e vá em frente, porque Ele é contigo. Outra coisa importante é que muitos são fracassados porque olham para o pouco que têm. A tarefa, é aquilo que eu disse, caiu sobre os ombros de 120 pessoas. A igreja não tinha dinheiro, o Senhor não tinha deixado nenhum fundo de investimento, nem organização, nem tipografia, nem meios de comunicação, que nós hoje em dia estamos usando. Eu estou aqui fazendo pela rádio, pela internet, pelo Facebook. Nós não temos dinheiro. O Senhor não tinha deixado dinheiro, nenhum fundo de investimento. O Senhor não deixou caixinha ou caixa 2. Não importa qual a tarefa que Deus te peça. O inimigo sempre vai tentar concentrar a tua atenção nos teus fracos recursos, em vez de você se concentrar no limitado poder de Deus. O inimigo sempre vai tentar te concentrar
a tua atenção na tua fraqueza. É sempre assim. O inimigo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe qual é o teu fraco. Ele sabe qual é o teu ponto que muitas vezes tira a tua concentração da tua fé em Deus. É por isso que você te concentre no ilimitado poder de Deus. No ilimitado, eu vou mostrar para você o Deus que você serve daqui a pouco. Fica até o fim. Você pela rádio, você pelo Face, fica até o fim. Eu quero te mostrar o tamanho do poder de Deus. Não importa. Nós temos aquilo. Eu estou aqui sentadinho. Tem um computador que eu ganhei de uma irmã. Tem um outro computador que eu ganhei também. O pastor Carlos consertou para mim, né? É simples. A rádio está sendo transmitida. Tem um celularzinho antigo que está me gravando aqui agora. Tem um celular meu usado que eu uso para ouvir aqui a rádio funcionando. Estou sentado aqui no meu quarto, uma casa simples. Um sonzinho, uma caixinha simples. Nós não temos recurso, mas nós temos vontade. Nós temos o desejo. Nós temos a unção. Nós temos o poder de Deus. Nós temos o que fazer. Nós não temos dinheiro, mas nós temos o poder de Deus, a autoridade. E eu tenho certeza que cada mensagem está sendo tocado no coração de cada pessoa, e não importa quantas pessoas, porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro ganho. Uma alma salva vale mais do que esse mundo. Isso que é importante. Às vezes a gente fala, nossa, mas tem pouca gente. Não importa quantas pessoas. O importante é que quem está ouvindo, Deus está falando. E esta pessoa diz, eu preciso ouvir Deus falar comigo hoje. Eu preciso ouvir Deus falar comigo hoje. Eu preciso ouvir Deus agir na minha vida hoje. E Deus, Ele move céus e terra por uma palavra, por uma mensagem para você. Não importa. O importante é que você está aqui. O importante é que você não é um fracassado. O importante é que você não está olhando para os teus recursos que tem, o pouco que você tem. Eu lembrei agora da mulher que Elias disse, que você tem em casa? Um pouco de azeite, porque meus filhos vão ser levados como escravo. É a única coisa que eu tenho. E ele disse, vai, empresta os vasos para todos os vizinhos. Empresta. Pega aquele pouco de azeite que você tem e deita nos vasos. E o milagre aconteceu a ponto de encher todos aqueles vasos. E ela corre ao profeta e diz, o que eu faço? E ele diz, vai e vende. E viva do dinheiro para você e teus filhos. Paga a dívida e vive do resto. Outra palavra também que eu acho interessante é quando o profeta diz, que você tem? Faz um bolo para mim. O que você tem? Um pouco de azeite e um pouco de farinha. O azeite não vai acabar, a farinha também não. Não olha para o pouco que você tem, mas obedeça o que Deus está te dando para fazer. Continue firme olhando para Jesus Cristo. Não olhe para o tamanho daquilo que Deus colocou para você fazer. Faça, vá em frente, não desista. Não olhe para o pouco que você tem. Pastor, eu estou sem dinheiro. Pastor, a minha situação é complicada. Não olhe para o pouco que você tem. Porque, meu amado, vou dizer uma coisa para você. A gente não sabe nem como a gente paga as contas do jeito que o país está. A gente não sabe nem como a gente está se alimentando, como a gente paga pelo salário que a gente recebe. Mas a gente está lá, acertando. Vai pagando aqui, vai pagando lá, e Deus vai cuidando. E Deus vai mandando alimento, e Deus vai abençoando. Deus vai abrindo as portas. Não olha para o pouco que você tem. Não deixe de servir a Deus pelo pouco que você tem. Se é a pé, se é de carro, se é igreja sem banco, se é igreja com banco, se é igreja simples, grande, pequena, se a tua casa é pequena, cheia de problemas,
o pouco que você tem, não importa. Você não é um fracassado. Porque Deus não está olhando para você vestido de ouro pelo que você tem. Deus está olhando pelo que você é. Você pode se vestir de ouro, mas isso não vai chamar a atenção de Deus. Você pode estar cheio de riquezas, mas Deus não está olhando pelo que você tem. Deus está olhando pelo que você é. Deus está olhando para o que você representa para Ele. Deus está olhando para o teu coração, a tua sinceridade. Deus está olhando pelo que você é na presença dEle. Sirva a Deus com o pouco que você tem. Sirva a Deus com aquilo que você tem, que Deus vai te honrar. Não olhe para o tamanho da tarefa que Deus te entregou. Você está dizendo, pastor, não está fácil. Acaba um problema, começa outro. Continue. Lute. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está vindo. Lute. Não desista. Não olhe para o tamanho da tarefa de orar pelos teus filhos que Deus colocou. De orar pelas pessoas. Orar muito. Entregar na mão de Deus. Tomar uma posição diante de Deus de servir o Senhor. Não olhe para o pouco que você tem, porque Deus, Ele conhece você. Sirva a Ele com o que você tem. Sirva a Ele com o pouco que você tem. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo? Sabe por quê? O rei Nabucodonosor tinha um reinado, mas a autoridade estava com quem? Com Daniel. O faraó tinha toda a autoridade, todo o poder e glória, mas quem tinha autoridade era José. Você está compreendendo isso? A autoridade do Senhor está sobre você. Não olhe para as tarefas que Deus te entregou. Olhe para o Senhor, porque você vai vencer todas elas. Não olhe para os teus poucos recursos que você tem. Sirva a Deus com o pouco que você tem. Com os teus recursos que você tem, continue servindo a Deus, porque Ele vai honrar você. Ele vai ser o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão na tua vida, porque Ele continua agindo. Deus está irado com o mundo. Deus está irado com o ímpio, mas com quem é dele, quem está em Cristo, vai ser guardado por Ele, vai ser protegido por Ele. Outra coisa importante, para você não ser um fracassado, é não deixar o Senhor de parte. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós medimos a nossa capacidade espiritual de fazer o trabalho, vendo se é tarefa possível ou não, e nós não temos o recurso ou não, mas muitas vezes achamos que conseguimos realizar, conseguimos fazer, e deixamos o Senhor de parte. Quantas vezes, você já viu isso? Quantas vezes um problema se torna tão grande, porque começou pequenininho? Aquele problema que era tão pequenininho, que era fácil de resolver, você não soube, não confiou em Deus, quis resolver você mesmo, e ele se tornou muito grande. Você lembra disso? Não deixe o Senhor de parte. O Senhor Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Não esqueça do poder de Deus. Não esqueça da sua presença. Não esqueça que Ele é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Não é um Deus que tem sombra de variação, Ele não muda. Você está compreendendo isso? Não deixe o Senhor fora dos teus planos. Não deixe o Senhor fora das tuas tarefas. Não deixe o Senhor fora dos teus recursos. Você não é um fracassado. Não deixe o Senhor fora dos teus planos.
Coloca Deus em tudo que você faz. Porque Deus é fiel. Deus é tremendo. Não deixe o Senhor fora do teu plano. Não olhe apenas para a grandeza da tua responsabilidade, nem para a limitação da tua própria capacidade. Olhe para o Senhor, que com seu poder só Ele pode fazer. Confie e obedeça. O poder dele vai te dar capacidade, porque Deus não procura gente capacitada. Deus procura gente para capacitar. Deus procura gente de coração quebrantado. Deus procura pessoas que querem ser usado por Ele. Deus procura pessoas que têm prazer de servir a Ele. Deus te dará capacidade, não importa o tamanho do teu recurso, porque você vai vencer. Você não é um fracassado, mas não faça isso. Não deixe o Senhor de parte. Não olhe para o pouco que você tem e nem olhe para o tamanho da tua tarefa que Deus te deu. A minha tarefa é diferente da tua, irmã Sônia. A minha tarefa é diferente da sua, pastora Terezinha. A minha tarefa é diferente da sua, irmã Viviane. E você que está pela web rádio, a minha tarefa é diferente da sua. Mas cada um cumpre o que tem que ser feito. E Deus vai te honrar. Pode ser pouquinho. Ninguém pode estar vendo o que você está fazendo, mas Deus está olhando. O que importa é Ele. Ninguém pode te dar valor pelo que você está fazendo, mas Ele está te vendo. Ninguém pode ligar para o que você está fazendo. Ninguém se importa. Ninguém para e diz: essa igreja aqui é conhecida, nossa, eu vou entrar. Pode ter pouquinha gente, não importa. Não importa. Não importa. O importante é você cumprir a tua tarefa. É você usar o recurso que você tem. E é você colocar Jesus na frente. Que Deus vai te honrar. A minha tarefa é diferente da sua, mas nós vamos em frente. Pode ninguém ligar para você, pode ninguém se importar com você, mas Deus está te vendo. E os teus atos, o que você está fazendo, está sendo escrito no livro da vida, no livro das obras. Tudo que você faz, Deus está vendo, e Ele vai te honrar, porque Ele é Deus de honra. Ele é Deus fiel. Amém? Você quer conhecer esse Deus grande? Você quer conhecer Ele? Você quer saber quem é esse Deus? Esse Deus que nós servimos, diz a Bíblia, que Ele é imensurável. A Bíblia diz que Ele é tão grande que com sua mão mede as águas do planeta. Ele faz uma concha e mede a água do planeta. E vou dizer para você, de acordo com os cálculos pelo cientista, os litros de água que existem no planeta é 1 sextilhão. Você não consegue imaginar isso. E 260 quintilhões de litros. Dá para você entender como Deus é grande? São 18 zeros. E com a concha da sua mão Ele mede as águas. Ele mede a água do planeta, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que esse Deus é tão grande que Ele recolhe todo o pó da terra da medida de uma efa. A medida para cada efa é em torno de 36,4 litros. Ele recolhe o pó da terra. Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz que esse Deus é tão grande que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante dela. Sabe aquela estrela que você vê no céu chamado Três Marias?
que você vê no céu 3 estrelas, uma em cima da outra assim, você só consegue ver ela com seu olho nu, porque ela é 64 vezes maior do que o Sol. O Sol é quase 50 vezes maior do que a Terra. As 3 estrelas são mais de 64 vezes maior do que o Sol. O Sol perto dessa estrela é um ponto de uma cabeça de um alfinete. E a média por cada galáxia, porque nós moramos numa galáxia, são 100 bilhões de estrelas. E essa estimativa alcança 10 sextilhões de astros. Para se ter uma ideia do que significa um sextilhão, acrescente 21 zeros do algarismo 1. Cada estrela ele chama pelo nome, e elas se comparecem diante dele. Você está entendendo quem é esse Deus que você serve? E sabe que é interessante? A Bíblia diz que esse Deus é tão grande que ele pesa os montes em balança de precisão. Só o Monte Everest, que é o maior monte do planeta, ele tem 8.848 metros. Ele tem 65 bilhões de toneladas de rocha. E Deus pesa os montes em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Balança normal é aquela que você pesa o quilo, a grama. A balança de precisão pesa pesos abaixo de centímetros, de milímetros de peso, né? De quilo, de grama. Desculpa, é de grama, né? A balança de precisão, ela pesa abaixo de grama, miligrama. Somente você vai ver essas balanças de precisão em farmácia, em lugares que de física, química, que precisam pesar a medida exata. Deus usa essa balança para pesar a terra, as montanhas. Deus, a Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele toma os céus a palmos. O céu não dá para medir, mas Deus com sua mão toma o céu a palmos. Sabe onde está escrito isso? Isaías 40, versículo 12. Quem mediu o seu punho às águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu uma medida de pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças. Isaías 40, 12. Mas Ele ama tanto você, que Jesus, quando fez o sermão, Ele diz: os homens valem mais do que os passarinhos, os homens valem mais do que os lírios do campo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não é um fracassado, você é um servo, você é uma serva. Não olhe para o tamanho da tua tarefa, senão você vai fracassar. Não olhe para o pouco que você tem, senão você vai desistir. Nunca deixe o Senhor de parte. Pelo contrário, coloca o Senhor em todos os teus planos, porque Ele continua sendo Deus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus em favor da tua vida. Feche os seus olhos aonde você está agora. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina a não sermos fracassados, mas a ser totalmente dependente do Senhor, porque assim o Senhor nos ensina. O profeta Isaías nos mostra a grandeza do teu poder, da tua mão. Então eu te peço
O Senhor nos ama de uma forma tão grande, que é como se fôssemos o único nesta terra. O teu amor é tão grande que não se mede. O teu amor é tão grande que não há como medir profundidade, largura, altura. Então eu peço, através do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, que nós estamos aqui, que abençoes a vida do meu irmão, da minha irmã. Visite esta pessoa em casa agora. Visite o teu filho nesse momento. Pai, o Senhor sabe quais são as dificuldades, os problemas, as lutas que esta pessoa tem enfrentado. O Senhor sabe o que esta pessoa, Pai, tem vivido. Mas o Senhor é Deus, que está aqui hoje dizendo para esta pessoa que ela não é uma fracassada. Porque a partir de agora ela vai entender que ela deve somente olhar para o Senhor, olhar somente para Ti, porque Tu és autor e consumador da fé. Meu Deus, alcance esta pessoa com Tua mão agora. Estenda a Tua mão e cesse essa enfermidade. Arranca esta dor. Tira essa dor que esta pessoa está sentindo agora. Visite os hospitais, os leitos. Visite esta casa agora, esta pessoa que me ouve. Eu sei que ela está orando e pedindo pelo seu filho, pela sua filha, pelo esposo, esposa, pela família. Ela está clamando agora. E eu tenho certeza que o Senhor está no coração desta pessoa e está agindo, porque ela entendeu que Tu és um Deus grande e que a oração do justo vale muito em seus efeitos. O Senhor não lança em rosto aquele que ora, aquele que pede sabedoria. O Senhor ama os seus servos, aquele que ora, aquele que busca. Então abençoe a casa do Teu filho. Abençoa, Senhor, a família, pastora Edna, pastora Terezinha, toda a sua casa, filhos, filhas, todos. Pastor Carlos, oro também pela pastora, Senhor, todos eles que têm orado em meu favor. Eu te peço pela Sônia, pela sua família, a Viviane também, eu oro por eles, pela pequena Esther Helena, pelo seu esposo. Também oro pelos meus irmãos em Cristo, oro pela irmã Maria Carbone, oro pela vida da Zélia, pela vida da Noeli, todos os irmãos. Eu oro pela irmã Lourdes, eu oro por todos agora, pela vida de Daniel. Eu oro também, Senhor, pela vida da irmã Melinda, que o Senhor traga saúde a ela, que o Senhor entre com providência na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os Teus filhos, entra com providência, Senhor, nessa família, nesta casa. Abençoa o trabalho, abençoa o lar, abençoe todos agora, pelo Teu poder eu te peço, em nome de Jesus. Eu creio porque Tu és fiel, e eu sei que Tu estás agindo em favor de todos agora. Abençoa, Pai, aqueles que vão me ouvir, e o Senhor abençoe, e o Senhor derrame sobre todos a Tua bênção, e que todo mal, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, todo mal, Senhor, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço. Fica conosco. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção. Em nome de Jesus.
Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Não esqueça de estar amanhã com a gente. Amanhã eu vou estar aqui. Nós vamos fazer, Nós vamos fazer uma enquete para escolher um dia, 2, 3 dias da semana, para a gente fazer alternado, para a gente fazer um dia sim, um dia não, escolher um dia que você não tenha compromisso. Depois a gente faz isso, A gente faz essa enquete através pelo WhatsApp. Mas continue orando por nós. Você não é um fracassado. Você é um servo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você as ricas bênçãos dos céus. Que você tenha uma boa noite. Que você tenha uma noite abençoadíssima. Em nome de Jesus. Fique na paz. Fique na bênção. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Fique na paz. Fique na bênção. A você que está pela rádio, que Deus abençoe tua família, tua casa. Permaneça na web rádio, Proclamai, 24 horas no ar, 24 horas no ar, 24 horas aí, abençoando a tua vida, a tua família, tá bom? Continue com a nossa programação. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua filha. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Estamos juntos para abençoar a tua casa e a tua família. Tchau. Deus abençoe.